Fala, família do nono ano, essa grande família que eu tô morrendo de saudades. Hoje é sexta-feira, dia de curtir um pouquinho, pensar no final de semana. Professor, mas eu vou ficar em casa. Mas pense em coisas boas, pense em coisas positivas, pense em algo que você pode fazer, algo que você pode assistir, boas indicações de filmes que os colegas forem indicar. Tudo isso é muito válido, principalmente nesse momento em que vocês têm a satisfação de ter a internet em casa, né? Coisa que muitos não têm, como a gente já discutiu, inclusive, na nossa última aula. Então, espero que vocês estejam gostando das aulas. Sim, professora, muitas pessoas me perguntaram se eu ia usar o Zoom. Vou sim, vou usar o Zoom, porque é um aplicativo muito importante, principalmente para a gente debater ideias, a gente entrar em consenso, conversar, matar um pouquinho aquela saudade, né? Que eu sei que vocês estão morrendo de saudade de me ver em plena segunda-feira. Conversa, vocês estão com saudade de nada? Eu sei que sente, né? Afinal de contas, a gente sente saudade do que é bom e eu sou ótima, meu amor. Então, o que é que acontece? Nós vamos agora estudar o continente europeu. Aula passada nós finalizamos a questão da globalização e agora nós vamos ver o velho mundo, esse velho mundo de guerra, que é um fenômeno que passa por tantos fenômenos, né? Principalmente até a própria globalização, como nós vimos na Guerra Fria e tudo mais. Nós vamos ver agora o continente europeu, o velho continente, que nós temos o berço da cultura ocidental. Ou seja, por que o berço da cultura ocidental? Se grande parte da Europa fica no Oriente? Porque grande parte do continente europeu saiu da Europa para colonizar outros povos. Nós somos prova viva do continente europeu. Se não fosse o continente europeu, se não fossem os europeus ter a grande ideia das grandes navegações, nós não estaríamos aqui. Afinal de contas, nós somos descendentes dos inteligentes dos portugueses, né? Ou não, né? Nunca se sabe, né? Duvidar da inteligência do português, nunca duvidei. Então, o que acontece? Não só aqui no Brasil, mas em toda a América do Sul, no continente asiático, no continente africano, onde a colônia de exploração europeia foi intensa, nós vamos ter o continente europeu presente em todas as culturas, principalmente no maior legado que eles deixaram no mundo de uma maneira geral, principalmente aqui no nosso mundo, que é o continente americano, que foi a língua matriz. O professor Paulo fala que se a gente tivesse colonizado pelos ingleses, a gente seria diferente. Não, gente. Os europeus não vieram aqui a passeio, não, achando que aqui era bonito, só tinha as índias gatas, essas paradas todas, não. Na verdade, o continente europeu só tinha o verdadeiro intuito de colônia de exploração. Eles vieram com o intuito de explorar. Afinal de contas, depois da Idade Média, o continente europeu passou por várias transformações, inclusive a primeira cunhagem de moedas. Então, eles precisaram conhecer outros mundos, não só porque eles tinham grandes embarcações, mas pelo fator principalmente economia. Eles precisavam, porque o continente europeu é um ovo. Por que um ovo? É o segundo menor continente do mundo. Então, é um continente que precisou, de fato, sair para poder encontrar possibilidades de recursos minerais. Então, estabeleceram colônias de exploração e impuseram a sua cultura para o mundo inteiro. Inclusive, estamos falando português porque o maior legado deixado pelos portugueses no território brasileiro foi a nossa língua, a língua portuguesa, tá certo? E aqui na América do Sul nós somos colonizados, tiveram as colônias espanholas, a cultura ibérica. Nós temos, por exemplo, que a gente vai observar todo esse meu lindo esquema. Professor, eu quero copiar esse esquema, porque eu adoro geografia, acho linda a geografia. Você vai copiar, meu amigo, tenha paciência. Eu vou tirar a foto, vou mandar para o grupo de vocês do WhatsApp e vocês vão copiar divinamente bem, tá certo? Professora, a senhora está na frente, deixa eu copiar. Relaxe, eu vou mandar esse esqueminha para o grupo de vocês. Esquente não, que a gente tá só de boa. As últimas aulas da sexta-feira, a gente tem que levar tudo na maciota, tudo na tranquilidade. Por isso que eu tô até falando mansinho, tá ligado? Por quê? Porque é importante a gente ter calma e leveza nesse momento tão difícil, tá certo? Brincadeiras à parte, no livro de vocês vão encontrar o continente europeu aí na página 97.
senhora não corrigiu as atividades, meu Deus, ó. Relaxe, nós vamos para o Zoom. No Zoom, nós vamos corrigir as atividades anteriores. Não fique triste porque as atividades que você fez está tudo errado. Nós vamos corrigir, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar o continente europeu de uma forma bem interessante, né? A primeira imagem que tem no livro de vocês, a Torre Eiffel, né? Torre Eiffel, aquele sonho parisiense de você passar o aniversário de 15 anos, né? Vocês são do 9º ano, tudo novinho, cheirando a leite. Passar o aniversáriozinho de 15 anos, curtindo lá na França, nos grandes hotéis que tem na França, nos restaurantes que chiques que tem lá na Torre Eiffel. Mas agora o euro tá caro, né? O euro, que é uma moeda valorizada, e tá mais caro que o real. Esse sonho vai ter que ficar um pouquinho para depois. Até porque a gente tá tudo dentro de casa, tudo guardado e tá tudo certo. Ninguém pode se desesperar, tá certo? Peso, né? Tenso. Mas a gente vai passar por essa. E vocês vão chegar ao continente europeu. Vamos parar de falar besteira e vamos ao que interessa, né? Coloquei aqui para vocês nesse esqueminha, que provavelmente não dá para ver direito, porque eu sou muito ruim de enquadramento. Mas aí eu sou uma professora amadora, né? Ainda estou aprendendo o jeitinho de ser youtuber, interagir com as câmeras. Vocês até me entendem, né? Quem sabe um dia eu não vou virar uma celebridade, né? Depende de vocês. Dá like, curte aí, dá ok para saber que você está presente. Sempre é isso, né? Já não tem mais nem graça essa minha história. Então, o que acontece? O continente europeu, nós vamos ter, é o segundo menor continente em extensão territorial. Nós vamos ter os limites, aqui eu coloquei para vocês os limites que correspondem ao continente europeu. A norte nós vamos ter o Mar Ártico. A sul nós vamos ter o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, no caso a sul, os dois mares que cortam a sul, o continente europeu, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. A oeste nós vamos ter o Oceano Atlântico e a leste o Mar Cáspio. Inclusive, vocês têm um mapa muito bonitinho para vocês irem acompanhando aí na página 98, para dizer que a professora não está utilizando o módulo, mas eu estou. Tem o continente europeu aqui, tá certo? Página 98. Tem um mapa gigantesco sobre o continente europeu, inclusive os mares que cortam o continente europeu. Isso é um mapa político do continente europeu. Tem, inclusive, vários nominhos que dá para você jogar a dedonha muito bem, de países que talvez vocês não conheçam, como Estônia, Letônia, Lituânia, Albânia, Romênia. Inclusive, vale a pena, viu? Decorar esses nomes dos países europeus, porque eu nunca perco uma dedonha. Vale salientar. Depois, se você jogar comigo, vocês vão perceber isso aí. Um dia a gente joga. Então, nós vamos ter aí, ó, o Velho Mundo. É considerado, chamado Velho Mundo, por quê? É o berço das grandes civilizações, como eu falei para vocês. Por que o berço, professor? Não existiam outras civilizações, não? Sempre existiram. E até muito mais espertos do que os europeus. Afinal de contas, os europeus pegaram muitas ideias provenientes de outras nacionalidades. Inclusive as embarcações dos chineses, que eram grandes navegantes. Por isso que os europeus eles aprimoraram tanto as cartas náuticas, essa questão de sair do continente europeu para colonizar outros povos. Nós vamos ter também outra questão do berço das grandes civilizações que a gente tem tanto interesse em estudar, é justamente porque a Europa, na antiguidade clássica, ela teve também as primeiras construções de grandes cidades, como vocês estudam na disciplina de história, história que eu amo, inclusive, da Grécia e de Roma, que foram civilizações altamente desenvolvidas bem antes de Cristo, civilizações da antiguidade. Então, até hoje, nós vamos ter Roma, nós vamos ter a Grécia como berços de grandes civilizações, inclusive criando as polis, que são as primeiras grandes cidades que foram criadas no período da antiguidade, da Idade Antiga, tá certo? Então, por isso que se chama, por exemplo, berço da cultura ocidental. Principalmente por quê? Porque através da cultura europeia foi influenciado outros povos, os asiáticos, os africanos, nós americanos, de uma maneira geral, até os Estados Unidos, professora, foi influenciado pelos europeus. Sim, meu amiguinho, claro que foi. Você acha que o povo americano falava inglês assim, Todo mundo era descendente de ameríndios, índios americanos, de uma maneira geral, de norte a sul do continente americano. Aí houve o quê? A colonização. Professora, e por que os Estados Unidos é desenvolvido e foi colonizado também
de uma forma exploratória pelo continente europeu. Simples. Os Estados Unidos teve uma dupla colonização. Ela tanto foi de povoamento como foi de exploração. Então, a norte, que acho que vocês já estudaram na disciplina de geografia, não comigo, mas com a outra professora, que vocês já devem ter estudado em outra escola, na sua escola, a colônia de povoamento, que foi a norte, e a sua de exploração. Daí teve aquela guerra de secessão, em que teve a unidade territorial dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, sim, foi a colônia inglesa. Ah, professor, então quer dizer que o Canadá também foi. Canadá foi colonização inglesa e francesa. Duas nacionalidades do continente europeu. E do México para baixo, grande parte da colonização, ela se sucedeu através do quê? Dos espanhóis. Todo mundo ao redor do Brasil praticamente foi colonizado por povos espanhóis. Mas o Brasil é um isoladão que foi colonizado pelos portugueses. Não sei se foi azar, sorte ou ironia do destino, mas nós fomos colonizados pelos portugueses, que eram grandes navegantes. Inclusive, tanto os portugueses como os espanhóis dominaram muitas terras também do continente africano. Tanto que nosso povo, nosso jeito, esse jeito espontâneo da gente, a gente deve ao continente africano, já que os próprios portugueses fizeram a integração do continente africano com a questão da escravidão dentro do continente americano. Então, nós devemos também a nossa herança cultural master, justamente dos povos europeus. Até hoje nós somos influenciados, por exemplo, quando a gente canta Dua Lipa, uma cantora inglesa, tem muita influência europeia na nossa própria cultura. A questão arquitetônica, a questão de algumas musicalidades, da própria língua, nós vamos ter dos berços da grande civilização europeia, que só tinha intuito de colônia de exploração. Inclusive, até os anos 90, existiam colônias de exploração no continente africano à torta e à direita, viu? A colonização durou muito tempo, que foi chamada de neocolonização pelos povos europeus. Os bichos nunca deixaram de lucrar em relação ao mundo inteiro. Aí nós vamos ter aí, além de ser o velho mundo, que tem civilizações, inclusive, mais antigas. Mas só que a gente tem uma visão muito que nós chamamos eurocêntrica. A visão do nosso planeta Terra é uma visão eurocêntrica. O que quer dizer essa visão eurocêntrica? A Europa como centro do universo. Ou seja, a visão europeia é como se a Europa fosse o berço das grandes civilizações. O eurocentrismo foi justamente um sentimento criado como se a Europa fosse o berço das grandes civilizações. Tanto na questão medieval, a Europa foi centro, na questão das pesquisas de navegação e também no desenvolvimento urbano e industrial, a Europa foi centro. Por isso que os europeus até hoje se sentem os donos de todas as nações. Pense que é só os Estados Unidos que comandam o mundo, não, porque nós vamos ter a Europa Ocidental com também um contingente de países desenvolvidos, ou seja, países mais ricos do mundo estão também no continente europeu. Tanto que hoje em dia nós temos uma moeda super valorizada em 27 países do continente europeu, que é o euro, que mais tarde a gente vai conversar. Vamos primeiro para os aspectos físicos, ou seja, essas características geográficas do continente europeu, para depois a gente partir para a área econômica, que tanto vocês gostam, né? Um monte de gente amarrada adora economia. Então nós vamos ter aí, ó, é originário de um grande bloco, Eurásia. Vocês já notaram uma coisa? Eu vou pegar um mapinha aqui de vocês. Não precisa printar a tela, nem mostrar muita coisa não, porque eu sou professora raiz, eu mostro no livro mesmo. Vocês já notaram que a Europa e a Ásia, ela forma um grande bloco continental. Professor, a gente não teve aquela separação continental, que a gente estudou da deriva continental, a Pangeia e tudo mais. Teve, só que o grande bloco continental nós chamamos de Eurásia, porque a Europa é junto da Ásia. Professor, então em nenhuma fronteira existe sim uma fronteira natural. Prestem atenção, essa fronteira natural nós damos o nome de Montes Urais, que fica ali na parte da Rússia. A Rússia é muito interessante, né? A Rússia é o maior país do mundo. A Rússia faz parte só da Europa? Não. A Europa. Pronto, agora lascou. O que acontece? A Rússia, ela é bicontinental. A Rússia tanto tem uma parte
europeia, como também uma parte asiática. A grande concentração demográfica, ou seja, a concentração populacional, a maior parte da Rússia, se encontra principalmente na parte europeia. E nós vamos ter na parte asiática a Rússia siberiana. A Rússia siberiana que basicamente é composta por grande parte do território correspondente ao continente asiático. Então, corresponde ao continente asiático a Rússia siberiana, tá certo? Vamos continuando aqui, ó. Nós vamos ter o maior país, a Rússia, e o menor, o Vaticano. Sim, voltando para a questão da Rússia siberiana, ela é utilizada principalmente aquele grande espaço da Rússia siberiana para atividades econômicas voltadas à exploração de petróleo, e não mora muita gente, por quê? Por conta da sua localização geográfica. A sua localização geográfica faz com que aquela área seja uma das mais frias do globo, banhada pelo círculo glacial ártico, pelo oceano glacial ártico. Então, nós vamos ter uma concentração populacional na Rússia asiática bem menor. A maior concentração populacional da Rússia está na parte europeia. Por quê? Por conta da questão climática. Nós vamos ter, então, a Eurásia, o que diferencia, por exemplo, o grande bloco da Europa da Ásia, são os chamados Montes Urais. Não é rurais, não, é Urais. Os Montes Urais que eu coloquei aqui no esqueminha de vocês. Esses Montes Urais são as cadeias montanhosas que dividem o bloco continental da Eurásia. É a fronteira natural que divide a Eurásia, ou seja, os Montes Urais, tá certo? Nós vamos ter aí é composto por 50 países. O maior país da Europa, como eu falei para vocês, é a Rússia, bicontinental, que faz parte do grande bloco Eurásia. Maior parte não é habitada por conta das temperaturas frias. Por isso que os russos adoram a vodka, porque temperaturas frias demais. Então eles utilizam não só para se embebedar, mas também na Rússia siberiana foi criada a vodka para esquentar o corpo em temperaturas muito baixas, tá certo? Então nós vamos ter o menor país é o Vaticano. Professora, eu ouvi falar que o Vaticano é um país dentro do outro. Mas por que o Vaticano é considerado um país se tem o tamanho de um bairro? Tem países na Europa que são tão pequenos que até o bairro das Malvinas, o bairro do Rocha Cavalcante são maiores que os países da Europa. Tem 50 países, mas tem países que são verdadeiramente minúsculos. O caso do Vaticano é um país dentro do outro, porque é sede da Igreja Católica. Por ser um país sede da Igreja Católica, é considerado sim um país, o Vaticano, pela sua questão histórica, principalmente porque a Europa é o berço também do catolicismo, né? Não é o berço, né? Porque surgiu no Oriente Médio. Só que quem mais impôs essa questão do catolicismo, até quando chegaram aqui os padres jesuítas, foram os povos europeus, tá certo? Então, o Vaticano é o menor país da Europa, tá certo? Um tamanhozinho modesto, um tamanhozinho de um bairro e tudo mais, mas o Vaticano representa muito, principalmente como sede política e administrativa da Igreja Católica. É a morada do Papa Francisco, tá certo? Cara, gente boa, inclusive latino-americano. Então, nós vamos ter aí, ó, a Europa é dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental. Na Europa Ocidental, nós vamos ter países como França, Inglaterra, Países Baixos, Alemanha, Espanha, Itália. Eita, professor, só país potência? Irlanda, Noruega, Suíça, Finlândia. Professor, então esses países são chamados de países desenvolvidos da Europa Ocidental? Sim. São nações que têm um desenvolvimento econômico bem efetivo, bem abrangente. Então, são, no caso, países que são chamados dos países desenvolvidos, são chamados de países da Europa Ocidental. Economias que sempre foram capitalistas, que a gente observou na Guerra Fria, que existia a parte oriental, que foi, inclusive, teve a influência da economia socialista, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente, né, nos aspectos políticos da Europa. E nós vamos ter a Europa Oriental, que são compostas por ex-países socialistas, como Belarus, Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, tá certo? Luxemburgo, a própria Rússia, são países do leste europeu que são considerados Europa
Oriental. Nem todos os países europeus têm o quê? Uma economia fortalecida. O mais da economia fortalecida se encontra na Europa Ocidental. Beleza? Vou seguir adiante, viu? Qualquer coisa para o vídeo, volta de novo que eu explico de novo. Por isso que eu tô colocando o vídeo, tá certo? E depois, obviamente, vocês vão tirar as dúvidas. A gente tira lá no Zoom, alguns minutinhos lá, discutindo, pra gente dar aquela velha integrada. A gente cantar, dançar, inclusive, fazer papagaiada. A gente precisa mostrar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Nós vamos ter aí, ó, na natureza, nós vamos ter... A ação é bastante alterada, até porque, por ser um continente bem pequeno e ter um processo de industrialização depois das grandes navegações de maneira efetiva, nós temos uma ação antrópica em relação às florestas gritantes. Apesar que a Europa você vê como algumas áreas verdes, a Finlândia, a Suíça, a Suécia, a Noruega, que são países nórdicos, os países dos Balcãs, que são considerados países bem bacanas para morar, inclusive... Lembrando, vamos falar já de uma questão econômica. Os melhores índices de desenvolvimento humanos estão no norte da Europa. Noruega, Suíça, Finlândia, são países que têm um amplo desenvolvimento econômico e também de qualidade de vida. É onde a professora Bruna adoraria morar. Porque como eu sou professora de geografia, meus alunos sempre perguntam: professora, a senhora queria tanto morar nos Estados Unidos, que a senhora fala tanto da economia dos Estados Unidos ou na China? Não, de jeito nenhum. Só gostaria de morar no norte da Europa. Nem era na França, nem era em Portugal, nem era na Espanha. Esses países nórdicos, eles têm uma qualidade de vida boa. Melhores lugares do mundo de se viver estão com países que possuem melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, claro que eu gostaria de morar onde todo mundo tivesse acesso a algumas coisas que o governo oferecesse e até melhor, por exemplo, PIB per capita, que são a renda por população. Nós vamos ter a construção das cidades, como também uma ação antrópica que fez com que as florestas, principalmente a maior parte da floresta europeia, é composta de floresta temperada. Ou seja, possui a floresta... O que é uma floresta temperada, professora? Que possui as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Ou seja, os climas temperados são geralmente cortados pelo quê? Pelos trópicos, o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, essas áreas são de clima temperado, onde possui as estações do ano bem mais definidas, beleza? Coloquei aqui desse lado, postar a câmera, porque eu sou um pouco aí enrolada nessa parada de ser youtuber, mas eu vou aprendendo. Nós vamos ter os berços das revoluções industriais. Nós tivemos a primeira revolução industrial que se sucedeu na Inglaterra. Mas por que motivos? Os europeus, muito mal que são, o que eles fizeram? Começaram a colonizar a galera lá dos países africanos, vieram para o continente americano, foram para o continente asiático, foram para aqui, para acolá, começaram a adquirir muito capital de giro financeiro. Então vamos fazer o seguinte: aquela galera que ficou rica, a burguesia, né, que sou chamada da história da burguesia, ficou muito rica. O que aconteceu? Vamos investir em alguma coisa. E os ingleses, que eram os grandes navegantes, que começaram a enriquecer, que eram verdadeiros burgueses, começaram a investir em algo que fosse rentável para eles. Então vamos fazer o seguinte: para aumentar a produção, nós vamos fazer as máquinas que substituem a mão de obra humana, que dá muito trabalho. O ser humano dá muito trabalho em si, né? Então a mão de obra humana por máquinas. Então foi o berço da grande revolução industrial no século XVIII. Onde é que aconteceu a revolução industrial primeira? Na Inglaterra, que foi o berço da primeira revolução industrial. Beleza, aconteceu a primeira revolução industrial, o homem sendo substituído por máquinas, a criação da máquina a vapor, toda essa paradinha que a gente já conhece. Aí depois vem o quê? A segunda revolução. Ah, professor, e não teve os Estados Unidos, não teve o Japão, que também fez parte da segunda revolução que aconteceu no século XIX, a segunda revolução?
Só que outros países da Europa também participaram, que eram também grandes navegantes, que também investiram pesado em máquinas, equipamentos, insumos de peças, indústrias siderúrgicas e metalúrgicas de fundição do metal. Então, na segunda Revolução Industrial, a Alemanha, a Espanha, a França também começaram a investir pesados no ramo da industrialização. A Europa também foi o berço da industrialização e foi palco das duas revoluções industriais. E a terceira, né, viu? Porque quem inventa ainda as paradas muito da tecnologia, quem investe bastante tecnologia no mundo também são os países europeus. Não pense só que é China e Estados Unidos, não. Os países europeus, principalmente da Europa Ocidental, investem bastante desde milênios em tecnologia, porque lá foi, por exemplo, o berço das revoluções industriais. A primeira maior cidade do mundo foi a cidade de Londres, foi a cidade que primeiro se urbanizou. A urbanização está totalmente ligada à questão das revoluções industriais. A urbanização está ligada com a industrialização, tá certo? Então, nós vamos ter aí, ó, as penínsulas. Sim, eu estou falando da parte física, então não vamos esquecer as penínsulas. Para quem gosta de acompanhar no livro, as penínsulas que vocês vão encontrar também aí na página 100. De 100 aí, ó. A página 100 vocês vão encontrar as penínsulas que cortam o continente europeu. Eu coloquei aqui de uma maneira mais resumida no quadro, que também eu vou colocar para vocês, ok? Nós vamos ter a península. O que é uma península primeiro, né? Fala assim península, a professora de geografia fala península, mas o que diabo é península? Península é uma extensão de terra que avança o quê? Em relação ao mar. Península é uma extensão de terra que avança em relação ao mar. Então, a Europa também é cortada por penínsulas. Essas penínsulas são chamadas, por exemplo, Escandinava, que corta a Suécia, a Noruega e a Finlândia. A península da Dinamarca, que no módulo de vocês também tem como se fosse, inclusive esses escandinavos, vocês que estudaram história, aqueles povos bárbaros, né, que vieram dessas partes aí das penínsulas, que eram grandes navegantes, geralmente eles moravam nessas penínsulas, viu? Os grandes navegantes europeus, os primeiros grandes navegantes que já começaram a circular pela Ásia e também pelo Oriente Médio, foram os povos bárbaros. Por exemplo, na Península Escandinava surgiram os vikings, aquele povo chifrudo que tem Asterix e Obelix. Tá ligado que tem Asterix e Obelix? Não sei se vocês já viram até as tirinhas deles. O que acontece? Esses povos eram da Escandinávia, aqueles povos bárbaros que chegavam em várias cidades, saqueando, matando todo mundo, lascando, estuprando, fazendo tudo que acontecia, que vocês veem nos filmes, inclusive na disciplina de história. Isso acontecia, por exemplo, dos povos escandinavos. Os vikings eram povos escandinavos. Nós vamos ter a Dinamarca, que aqui no livro de vocês também tem como nome da Península da Dinamarca, ou Jutlândia, a Jutlândia, que ela cortava principalmente a Dinamarca e também uma parte da Alemanha. Nós vamos ter a Península Itálica, como está dizendo o nome, Itália. Inclusive, cortava as cidades de Gênova e Veneza, que eram chamadas de cidades importantes como rotas comerciais. O que eram essas cidades que eram importantes como rotas comerciais? Essas cidades eram importantes principalmente para a saída e entrada de produtos que vinham da Índia, porque na Índia que os produtos europeus vinham, as especiarias. A Europa era um continente pobre. Tá pensando que na Europa tinha tempero, é? Tinha cravo, canela e especiarias, tapetes, não. Tudo vinha da Índia. E as primeiras rotas comerciais foi justamente aonde? Nessa Península Itálica, importantíssimo para a história global, porque elas foram rotas comerciais das grandes navegações. Todas as embarcações passavam por essa área que era cortada pelo mar Mediterrâneo. Então, Gênova, Veneza, Florença, que são cidades importantes para as grandes navegações, fazem parte da Península Itálica. Existem os Balcãs, que é chamado de Península Balcânica, que divide, por exemplo, entre o Oriente e o Ocidente, o continente europeu, é chamado dos Balcãs, tá certo? A divisão entre o Oriente e o Ocidente, que são essa área de península que avança em relação ao mar. Aí nós vamos ter a Península Ibérica. A Península Ibérica também como importante para as grandes navegações que vocês vão encontrar
inclusive a Península Ibérica, como região que partiram os conquistadores portugueses, importantes para a gente, inclusive, que os portugueses eram povos chamados povos ibéricos. Os portugueses e os espanhóis são nações ibéricas. Lembre-se, portugueses e espanhóis eram nações ibéricas, ou seja, áreas de penínsulas, tá certo? Sobre os aspectos físicos, para a gente dar uma concluída dessa primeira etapa de Europa. A Europa é constituída de várias coisas que vocês vão observar, inclusive, no livro de vocês, que a Europa é um continente que a gente vai estudar bastante ainda, tem muitos aspectos. Então, não é ainda o fim do continente europeu. Vou só dar uma leve pincelada aqui nesses aspectos físicos. O continente europeu, ele é composto de baixas altitudes. Ele é mais fácil de ter o quê? As áreas de planícies. Já vi que o povo, quando você vê assim, um vídeo da Europa, tudo mais, essa galera assim, mais zen, tudo mais, da Dinamarca, esses países desenvolvidos, a galera anda muito mais de bicicleta do que propriamente de carro. Você sabia disso? Tem muitos países da Europa onde o povo anda muito de bicicleta. Professora, era para ser assim no Brasil. Vai subir a ladeira do Pelourinho de bicicleta? Subir, o cabo nem sobe. Descer, o cabo lá logo estoura e morre. A verdade é essa. Porque nós temos o quê? Um relevo acidentado. Já o relevo europeu, nós vamos ter um predomínio das áreas de planície, principalmente nessas regiões dos Balcãs, nas áreas litorâneas, próximas ao mar Mediterrâneo, como na Itália, que é um país mediterrâneo, uma parte da França. São países que são predominantemente compostos por planícies. Inclusive, posso provar isso, viu? Nós vamos ter aí na página 102 um mapa que comprova que a grande área do continente europeu é composta por planícies. Essas áreas aí em amarelo são todas áreas de planícies. Aí nós vamos ter os Alpes, os Alpes que são chamados os Alpes escandinavos, que são as partes mais elevadas, aqui a Escandinávia, essa área aqui, inclusive grande produtora de chocolate gostoso, como na Suíça, na Suécia, na Finlândia, tá certo? Produtores também de cerveja, de um monte de coisas que da Península Escandinava. Nós vamos também os Alpes suíços, né, com maiores altitudes, o Cárpatos, o Cáucaso, e os Montes Urais, que são as maiores altitudes da Europa. Mas há um predomínio de áreas de planície. Não é como o Brasil não, relevo bem acidentado. Ou seja, composto de planaltos, planícies, montanhas e depressões. A gente tem um relevo bem variado, certo? Nós vamos ter aqui, para a gente dar uma finalizada, os Alpes escandinavos, como as regiões mais altas. O clima predominante, nós vamos ter climas predominantes, na verdade. O clima temperado, que são características das 4 estações do ano bem definidas, com variações, principalmente nas áreas, dependendo da área que você esteja no continente europeu, como, por exemplo, áreas próximas ao mar Mediterrâneo. Nós vamos também ter variações do clima polar e alpino, que são as regiões mais frias, que são os Alpes suíços, também áreas da Rússia, por conta do que? Da influência das massas de ar que vem do círculo polar ártico. Então, nós vamos ter temperaturas mais baixas. Quanto à hidrografia é os estudos dos rios, é importante a gente lembrar dos principais rios da Europa, os nominhos, ó. Vou repetir até os nominhos para vocês aprenderem, que pode vir em várias questões, viu? Fiquem ligados. Hidrografia, no caso dos maiores rios da Europa, que são o rio Danúbio, o rio Reno, o rio Volga, o rio Sena, o Elba e o Tejo. São os principais rios da Europa, que na próxima aula a gente vai detalhar melhor onde se localiza cada um desses rios. Mas eu vou repetir os principais rios da Europa, já para a gente precisar em alguma questão, a gente já saber responder. O rio Danúbio, o rio Reno, o rio Sena, que corta inclusive a França, que a gente vai falar mais para frente, o rio Sena, o rio Elba e o rio Tejo. São os principais rios do continente europeu. A vegetação, nós vamos ter a floresta boreal, que é caracterizada pelas áreas mais frias do continente europeu. Nós vamos ter a floresta temperada, aquela floresta que tem as 4 estações do ano bem definidas, que também dá origem ao clima temperado. Os estepes,
que são vegetações mais de áreas mais frias ou de áreas mais desérticas. Nós vamos ter a vegetação mediterrânea, que são as vegetações mais características do mar Mediterrâneo, vegetação mais diferenciada por conta das condições climáticas, tá certo? Vamos finalizando essa primeira parte de Europa, tá certo? E depois a gente vai continuar com o continente europeu, porque vocês vão observar, vocês podem ir folheando, a Europa é um continente gigantesco, tá certo? Então, a gente vai estudar muito o continente europeu ainda, viu? Não só a Europa, mas os outros continentes também a gente vai estudar de maneira bem massa, tá certo? Fiquem ligados que a gente vai tirar dúvidas, vocês vão fazer a atividade, a gente tem muito tempo para isso hoje. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, a gente tem que fazer muita coisa, porque no final de semana a gente não vai fazer nada, né? Mentira, eu vou arrumar a casa, lembrei. Porque eu dei aula a semana toda e tem muita coisa acumulada. Droga. E ainda vou dar aula, viu? Para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui de longe. Mas hoje a gente vai dar uma usadinha no Zoom e vai se encontrar um pouquinho mais, tá certo? Pra gente dar aquela conversada, tirar as dúvidas, caso já as tenha, né? Porque eu explico muito bem, então é difícil vocês terem dúvidas. Eu sei, não precisa dizer nada, tá certo? Um beijo, meu nono ano. A gente se vê, viu? Continue se cuidando, se cuide, viu? Tô ligada. Vocês estão reunindo a galera em casa. Pode não, viu? Pode não, vamos se cuidar, vamos pra gente sair logo dessa e a gente tá aí junto, estudando e eu enchendo o saco de vocês e aperreando, tá certo? Galera, fui, um beijo, vamos dormir, né? Descansar um pouquinho, né? Cheiro, 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 cheiro.